navegar pelo transporte público, especialmente no frenesi do horário de pico matinal, pode ser um desafio. Bob, um garoto de 12 anos, conhecia essa realidade melhor do que ninguém. Toda manhã, ele embarcava nessa aventura para chegar à escola no bairro para o qual ele e seu pai haviam se mudado recentemente. Como de hábito, Bob se acomodava próximo à janela, mergulhado na música que fluía pelos seus fones de ouvido, sem desviar o olhar do seu celular durante as suas rotineiras viagens. Ele se acostumara ao estresse dos seus companheiros de viagem, muitos dos quais eram profissionais de diversas empresas e escritórios, em uma corrida constante contra o relógio. Porém, naquele dia, além da usual variedade de trabalhadores e estudantes, um fiscal também embarcara no ônibus. Vestindo um uniforme oficial e com um crachá distintivo preso à sua jaqueta, Pamela Brown pronunciou com confiança: "Atenção passageiros, por favor, apresentem seus bilhetes." Ela era uma inspetora experiente da companhia de transportes da cidade e, naquele dia, seu humor não estava dos melhores. Os passageiros lançaram olhares nervosos em sua direção, revirando suas bolsas e bolsos para encontrar os bilhetes amassados. Bob, tendo pago seu bilhete, permaneceu indiferente ao tom austero da fiscal. A senhora Brown não pareceu dar muita atenção ao estudante com a mochila nos ombros. Em vez disso, ela se aproximou de uma jovem vestida de forma simples e discreta. Quando solicitada a mostrar seu bilhete, a jovem deu um sorriso constrangido e balançou a cabeça negativamente. A reação do fiscal foi veemente, a ponto de todo o ônibus ouvir: "O que você quer dizer com não tem bilhete? Então, deve pagar a multa. Quando vai ao teatro, duvido que esqueça seus ingressos." "Aqui não temos crediário nem oferecemos empréstimos", bradou a senhora Brown. A jovem respondeu em voz baixa: "Como posso pagar a multa se não tenho dinheiro? Se tivesse, certamente teria pago a passagem. Eu esqueci minha carteira em casa porque raramente uso o transporte público." Ela estava tão constrangida que lágrimas apareceram em seus olhos. "Sabemos bem sobre tipos como você, que esquecem a carteira. Se não tem dinheiro, fique em casa." "Mas tenha a decência de pagar a multa", retrucou a inspetora, irritada. A jovem tentou argumentar, mas a senhora Brown parecia apreciar o exercício de seu poder e não cedia. A agitação chamou a atenção dos passageiros. Bob retirou os fones de ouvido, olhando com simpatia para a jovem. As reprimendas do inspetor a haviam reduzido a lágrimas, ameaçando-a com a polícia e prometendo detê-la no ônibus até a chegada dos oficiais. A tensão aumentou até que Bob, movido pela compaixão, se aproximou do inspetor e lhe entregou dinheiro para cobrir a tarifa da moça. "Por favor, aceite isso. Deve ser suficiente", disse o garoto tranquilamente, estendendo uma nota amassada. "Garoto, não se meta. Não é sua responsabilidade resgatar os trapaceiros", repreendeu o fiscal, de maneira brusca. Porém, Bob permaneceu firme e não recuou. Após alguns segundos de hesitação, o inspetor pegou o dinheiro, soltando um comentário irônico sobre a ingenuidade do menino. Bob, porém, ignorou as provocações do fiscal. Ajustou calmamente as alças de sua mochila, preparando-se para desembarcar na próxima parada. Para sua surpresa, a jovem o seguiu. "Obrigada, foi muito gentil da sua parte. Acredite ou não, meu carro quebrou e eu deixei meu cartão de crédito no porta-luvas", confessou ela. "Não se preocupe, farei questão de reembolsá-lo", prometeu a mulher, tocando o ombro do jovem que a havia ajudado. "Não precisa se preocupar com isso, não é necessário me pagar de volta", garantiu Bob, despedindo-se e correndo em direção à escola. A mulher, no entanto, tinha outros planos. O que Bob desconhecia era que o nome dela era Monica Russell, uma empresária de sucesso. Comovida com o gesto de Bob, ela decidiu recompensá-lo de maneira significativa. Para isso, Monica foi à escola de Bob e perguntou sobre o menino, descrevendo sua aparência e idade aproximada. Assim, ela descobriu o nome de seu benfeitor e que, mais do que qualquer outra coisa,
Bob adorava jogar basquete e sonhava em se tornar um atleta profissional. Mas um obstáculo ameaçava o sonho de Bob. O ginásio de sua escola estava em péssimas condições e necessitava de reformas. O equipamento esportivo ultrapassado já deveria ter sido descartado há tempos, e a compra de novos equipamentos parecia improvável em um futuro próximo. Ao descobrir isso, Mônica refletiu um momento e então decidiu de forma resoluta ajudar Bob a realizar seu sonho. Mônica Russell era uma empresária de sucesso com uma quantidade considerável de recursos em vários bancos do país. Suas roupas simples e comportamento discreto eram fruto de sua aversão à ostentação e à exibição de sua prosperidade financeira. Ela se lembrava bem de quando seu negócio estava em fase inicial, e cada centavo era importante para seu sucesso. Por isso, vivia e se vestia de maneira que lhe proporcionasse conforto, sempre mantendo-se uma pessoa amável e simpática. Entretanto, sua vida pessoal não tinha sido tão bem-sucedida. Ela estava cansada dos inúmeros homens que se interessavam por ela apenas por causa de seu sucesso empresarial. Ao definir o objetivo de ajudar Bob a se tornar um atleta, Mônica assumiu a tarefa de lidar com toda a burocracia da escola e disponibilizou uma quantia significativa de dinheiro para renovar o ginásio da escola. Mas ela não parou por aí. Querendo oferecer a Bob um presente pessoal que ele pudesse recordar, e que enfatizasse sua boa vontade para com ele, Mônica adquiriu um uniforme completo de basquete para o menino. Além disso, juntou um envelope contendo uma quantia de dinheiro que superava em muito o valor que Bob havia usado para pagar sua multa de ônibus. Mônica entregou o presente a Bob enquanto ele voltava da escola. Ele olhou para o uniforme com um olhar envergonhado, preocupado com o custo. "Isso deve ter sido caro, por que tanto?" ele murmurou. Bob ainda não sabia da situação financeira de Mônica e pensou que tal compra poderia ter impactado significativamente o orçamento da mulher. No entanto, Mônica ignorou suas preocupações e insistiu que ele aceitasse o presente. Quando Bob mostrou o novo uniforme ao pai, George Martinez ficou bastante surpreso. Bob contou como tinha pago a multa de uma estranha com todo o seu dinheiro de mesada, e George ficou ainda mais convencido do coração gentil e generoso de seu filho. George só compreendeu a generosidade de Mônica alguns meses depois, ao assistir a um jogo de basquete de Bob na escola, que coincidia com a inauguração do ginásio recém-renovado. Muitos pais ficaram agradavelmente surpresos com o presente de Mônica. Inicialmente, Bob nem mesmo reconheceu a mulher que havia conhecido brevemente em um momento de pressa. "Muito obrigado, Sra. Russell. Meus amigos e eu somos muito gratos por podermos jogar basquete sempre que quisermos agora", disse Bob humildemente ao cumprimentá-la. Mônica sorriu gentilmente e respondeu: "Eu que devo agradecer, Bob. Você restaurou minha fé na bondade e na sinceridade. Em um momento difícil, você optou por me ajudar quando todos os outros ignoraram a situação no ônibus." Ela abraçou o menino ao dizer isso. Foi então que George se aproximou, sorrindo ao ver o encontro amigável. "Prazer em conhecê-la, Sra. Russell. Meu filho falou muito sobre você, mas não sabíamos seu nome completo", disse ele. Mônica retornou o olhar do pai de Bob e sorriu. Ela sabia, pelos professores de Bob, que a mãe dele havia morrido no parto e que o Sr. Martinez cuidava do menino sozinho. O diálogo entre eles fluiu naturalmente, e em vez de se despedirem, os três seguiram para um café nas proximidades. No café, George e Mônica tiveram uma conversa amigável, percebendo um crescente interesse mútuo. Depois de passarem um tempo agradável com Mônica, George e Bob voltaram para casa ao anoitecer. Esse primeiro encontro gerou uma grande atração entre George e Mônica, que começaram a se ver com mais frequência. Com o tempo, a conexão entre eles se aprofundou e, para a felicidade de Bob, começaram a se considerar um casal. Bob mal poderia imaginar que o simples ato de pagar a passagem de um estranho no ônibus resultaria na chegada de uma mãe afetuosa e um relacionamento amoroso para seu pai. Não demorou muito para George pedir Mônica em casamento, ao que ela aceitou prontamente. Bob não podia conter o sorriso ao saber que George e Mônica,
a quem ele muito amava, logo se casariam. A família Martinez aguardava ainda mais momentos felizes após o casamento, incluindo o nascimento de seu irmão, David, e as conquistas de Bob no basquete, que decidiu seguir carreira profissional.